Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, Conexão GEL 358, sexta-feira, 17 de outubro de 2025, trazendo para vocês a síntese da geopolítica dessa semana e trago como tema principal para vocês que é a seguinte questão. Aliás, até peço para vocês, ao final, se vocês desejarem, colocarem lá nos comentários, onde vocês estiverem escutando ou nas minhas redes sociais. O que vocês acham? Qual será a prioridade do presidente dos Estados Unidos agora em termos de política externa? A questão da Venezuela ou a questão da Rússia, lá a questão da guerra Rússia e Ucrânia? Mas antes de começar, sempre lembrando a vocês, se gostarem, deixem lá a avaliação de vocês ao final do áudio. Mas, principalmente, peço sempre isso a vocês, compartilhem com seus amigos, vamos aumentar a família Conexão GEL. Muita gente falando fake news aí, redes sociais, etc., com muito mais seguidores do que o Conexão GEL. Eu peço a vocês essa ajuda para ver se nós conseguimos aí aumentar esse nosso time, que já no YouTube já somos mais de 20 mil, mas peço a ajuda de vocês. Bom, vamos lá. Venezuela ou Rússia? Para onde Trump vai agora? Essa semana, o Trump admitiu, na quarta-feira, numa daquelas várias entrevistas que ele dá ao longo do dia, além das várias postagens que o presidente dos Estados Unidos faz em suas redes sociais, aliás, é um grande desafio acompanhar o presidente americano, ele disse claramente que autorizou sim a CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, a realizar operações dentro do território venezuelano. Isso aí é muito sério, né? O próprio presidente assumir isso, dizendo que autorizou esse tipo de ação. Esse tipo de ação acontece, não é só a CIA, as outras agências de inteligência fazem operações dentro do território de outros países, mas o próprio presidente da República dizer isso, alto e bom som, só o Trump mesmo. Mas tem um detalhe importante, o Maduro não é reconhecido pelos Estados Unidos como presidente da Venezuela, tem uma recompensa de captura de 50 milhões de dólares e já foi chamado várias vezes, tanto pelo presidente Trump como pelo secretário de Estado Marco Rubio, como chefe de cartel de narcotráfico. Então essa é uma questão importante que a gente não pode deixar de lado. Na terça-feira foi confirmado mais uma embarcação transportando, a quinta embarcação transportando drogas, né, destruída pelos Estados Unidos. A primeira foi lá no início de setembro. Essa semana tivemos mais uma embarcação destruída. E todos os dias dessa semana, praticamente todos os dias, né, saíram informes nas redes sociais sobre movimentação de navios de guerra e aeronaves militares dos Estados Unidos no Caribe, especialmente ali na região de Porto Rico e também ao sul, notícias também sobre Granada, interesse dos Estados Unidos estabelecer ali estação de radar, estação de comunicações em Granada, também em Trinidad e Tobago, ou seja, muitas notícias circulando em mídias sociais, muitas a gente não tem como confirmar, sobre o aumento das atividades dos Estados Unidos, atividades militares dos Estados Unidos próximo da Venezuela. Eu sigo não acreditando, já venho falando isso com vocês, numa operação em larga escala no território venezuelano, ou seja, boots on the ground, ou seja, militares americanos no território americano, fazendo uma invasão tradicional, porque, logicamente, a Venezuela não é um país qualquer, é um país grande, um país de 30 milhões de habitantes, tem forças armadas, ocorreriam vítimas americanas. Trump definitivamente não quer isso, então, mas eu avalio que emprego de drones, mísseis, ou mesmo essas ações aí, essas operações dos agentes da CIA dentro do país, eu vejo com alto grau de probabilidade de ocorrer nas próximas semanas, com o objetivo, lógico, de fragilizar o governo do Maduro, se possível até eliminar o próprio Maduro, eliminar as lideranças também em torno dele, para facilitar um golpe militar perpetrado por parte das Forças Armadas venezuelanas, e a oposição política assumiria o governo, convocaria eleições provavelmente, ou algo desse tipo. Lógico que isso tem que ser feito com muito cuidado, porque qualquer falha numa ação como essa pode dar ainda mais força a Maduro dentro da Venezuela. E essa que é a grande dificuldade do momento, ou seja, os Estados Unidos realizarem uma ação que consiga atingir o objetivo esperado.
Temos que tomar muita atenção, nós aqui no Brasil temos que ter muita atenção, especialmente com o estado de Roraima. Vocês sabem, o estado de Roraima é a fronteira ali com a Venezuela, pois dependendo da ação dos Estados Unidos, podemos ter aí um aumento do fluxo de venezuelanos fugindo para o Brasil. Então é muito importante nossos militares que estão em Roraima agora, até mesmo também na Amazônia, no estado do Amazonas, Manaus, capital do Amazonas, aquela região, estarem muito atentos à possibilidade de aumento do fluxo de imigrantes fugindo da Venezuela, dependendo do que vier a ocorrer. Então a situação ali, Venezuela, eu atribuo aí uma alta prioridade nesse momento em relação à política externa dos Estados Unidos por todas as sinalizações que nós temos recebido. Em relação à Rússia, nós estamos acompanhando já nas últimas 2 semanas aquela polêmica em relação aos mísseis Tomahawk de grande precisão e longo alcance que os Estados Unidos possuem, já foram empregados várias vezes em várias operações americanas. A Ucrânia já até afirmou que somente empregaria esses mísseis em alvos militares. E na quarta-feira o Trump deu uma declaração dizendo que a Índia, esse é um detalhe interessante, voltou àquela história de que a Índia se comprometeu a interromper a compra de petróleo da Rússia. Vocês lembram, a Índia praticamente não importava petróleo da Rússia antes da invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, passou a fazê-lo. Hoje a Rússia é o maior fornecedor de petróleo para a Índia. Aliás, a Índia é o 3º maior importador de petróleo do mundo. E muito importante para a Rússia, a Índia estar comprando esse petróleo, porque a Rússia teve aí sanções dos países europeus, etc. Mas a mídia indiana declarou que isso não é verdade, que a Índia não vai deixar de comprar petróleo da Rússia. Então ficamos nesse imbróglio todo. Eu ficaria só com essa questão. A gente não pode esquecer que a Índia ela tem essa política de neutralidade estratégica e a Índia tem ali como seu grande rival da Índia, na verdade, é a China, embora o Paquistão seja um grande problema, um tradicional rival. O Paquistão muito ligado à China atualmente. E vocês devem lembrar que nas últimas semanas, na verdade nos últimos meses, os Estados Unidos se aproximaram do Paquistão. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas do Paquistão esteve nos Estados Unidos por 2 vezes esse ano, foi recebido pelo próprio presidente Trump, agora nessa reunião lá no Egito. O primeiro-ministro do Paquistão falou lá na reunião do Trump, aquela reunião de paz que teve lá no Egito, ou seja, bastante prestigiado pelo presidente Trump. E por que isso? Porque o Paquistão hoje tem a China como seu maior parceiro, os Estados Unidos querem roubar essa parceria e lógico que a Índia não gosta disso. A Rússia é um tradicional amigo da Índia, histórico amigo da Índia, maior fornecedor de armas da Índia. Então, é uma situação muito complicada para o primeiro-ministro Narendra Modi decidir esse xadrez envolvendo Estados Unidos, Rússia, Paquistão, China, é realmente bastante complicado. Por isso que a Índia tem corrido atrás de outros parceiros, inclusive o Brasil, essa semana, né, uma importante delegação brasileira lá na Índia, né, encontros importantes, negociações importantes. Aliás, eu tenho sempre falado isso, acho muito importante o Brasil aumentar a sua parceria com a Índia e a Índia também correndo atrás acordos com a União Europeia e com outros países. Mas a grande novidade em relação ao conflito Rússia e Ucrânia acabou vindo ontem à tarde. Ontem, quinta-feira, ontem à tarde, um telefonema do Trump para o Putin. Os dois acertaram que na semana que vem 2 delegações de alto nível vão se encontrar para debater por parte dos Estados Unidos, o Marco Rubio liderando. Acredito que do outro lado seja o Sergei Lavrov, o ministro de Relações Exteriores da Rússia, aí, o longevo ministro de Relações Exteriores da Rússia. E em breve, atenção para isso, né? Em breve, os 2 presidentes irão se encontrar novamente. Lembram que eles se encontraram lá em 15 de agosto no Alasca. Eles irão se encontrar novamente em Budapeste, capital da Hungria. O Trump disse isso numa postagem dele de ontem, né? Então, importante nós acompanharmos. Hoje, nesta sexta-feira, o Trump receberá o Zelensky, presidente da Ucrânia, mais uma vez para conversar. Provavelmente, ele vai tentar convencer o Zelensky de alguns pontos que o Putin não abre mão. Eu acredito que algo no sentido de Zelensky garantir que passará a presidência do país assim que o acordo de paz for fechado e também ele aceitar que as tropas de paz, a força de paz que vai ser estabelecida ali na linha de contato entre as forças russas e as forças ucranianas, não sejam compostas por militares europeus. Esse é um ponto que o Putin tem cobrado muito. Ele não quer forças da OTAN lá, de países membros da OTAN,
lá na Ucrânia. Então vamos acompanhar, a situação aí segue muito importante, as duas situações, tanto a situação na Venezuela, a situação também Rússia e Ucrânia, e vou seguir atualizando vocês aqui no Conexão Gel. Bom, próximo tema para vocês, lógico, não poderia deixar de ser a paz no Oriente Médio. Na minha avaliação, infelizmente, é só uma pausa, né? Nós estamos tendo uma pausa, né, no Oriente Médio, mas as questões não foram totalmente resolvidas e teremos problemas em breve. Aliás, de certa forma, já temos tido essa semana, vocês acompanharam bem, trouxe para vocês aqui no Minuto Conexão Gel, ao longo da semana, na segunda-feira, 13 de outubro, um dia muito importante, sem dúvida, em função aí do retorno dos 20 reféns, lá do 7 de outubro de 2023, um dia muito emocionante, não apenas para os israelenses, para a comunidade judaica de uma maneira geral, para o mundo todo, lógico, aqueles seres humanos presos lá dentro de túneis, né, por mais de 2 anos. Então, a segunda-feira foi uma data importante, a 13 de outubro, uma data importante. O Trump foi a Israel, falou ao parlamento israelense, depois voou. Aliás, o Trump, uma popularidade enorme em Israel. A última pesquisa que eu vi, o Trump tinha mais de 80% de aprovação em Israel, enquanto que o Netanyahu tinha mais ou menos 40%. Então, o Trump foi ovacionado no parlamento israelense, capa de jornal, etc. Depois, ele no mesmo dia voou para o Egito, e lá, na presença de diversos chefes de Estado, os principais chefes de Estado estavam lá, França, Reino Unido, Alemanha, Itália, mesmo a Espanha, que o Trump anda chateado lá com o primeiro-ministro Sánchez da Espanha, por causa daquela questão da Espanha não cumprir, não aceitar os gastos de defesa em 5%, então o Trump andou alfinetando a Espanha também ao longo da semana, isso aí também é uma outra questão, mas esse encontro, esse grande encontro, uma propaganda enorme, panfletos lá no Egito, né, saudando o Trump como grande vitorioso, todos falando muito bem do Trump, etc., mas temos dúvidas, né? Várias dúvidas, por sinal, né? Como ficará a governança de Gaza, né? O Hamas segue vivo, segue armado, né? Temos visto aí cenas ao longo da semana de civis sendo mortos pelo Hamas lá dentro da faixa de Gaza. O Trump, inclusive, ontem postou que o Hamas tem que parar imediatamente com esses assassinatos dentro da faixa de Gaza, senão ele vai intervir militarmente dentro da faixa de Gaza. O Trump fez essa ameaça ontem. Eu vi um número impressionante essa semana, falando até em 70 bilhões de dólares para os custos para reconstruir ali a faixa de Gaza. Também temos dúvida com relação à questão dos Houthis lá no Iêmen, se eles vão parar mesmo os ataques contra Israel, e o programa nuclear do Irã, né? Não podemos esquecer que a questão lá do Irã não está completamente resolvida. São questões ali relativas à região que nós ainda temos dúvidas, ainda precisamos de mais tempo para entender. Bom, vamos para o Estamos de Olho. Primeiro, Estados Unidos e China, essa queda de braço em relação à guerra de tarifas envolvendo o fornecimento de terras raras pela China. A China grande, o grande produtor de terras raras, de minerais de terras raras no mundo, mais de 70% das jazidas globais e mais de 90% do refino de terras raras acontece na China. Os Estados Unidos não gostou, aplicou aí tarifas disse que vai aplicar a partir de 1º de novembro tarifas de 100%, e estamos na expectativa com relação àquele encontro que o Xi Jinping e o Trump tinham marcado para ocorrer na Coreia do Sul. Então não sabemos se esse encontro efetivamente vai acontecer ou não. Isso é final de outubro, 1º de novembro ali, 30 de outubro, 1º de novembro, ainda não sabemos a confirmação se esse encontro vai realmente ocorrer. Estados Unidos e China, as grandes potências econômicas do planeta, então muito importante essa questão. Ontem, o MRE do Brasil esteve em Washington, o ministro de Relações Exteriores do Brasil esteve em Washington com o secretário Marco Rubio para tentar acertar essa questão das tarifas lá no Brasil. Também é uma questão que precisamos acompanhar. Obviamente, esse não é um tema prioritário para o Trump neste momento, mas é um tema, sim, considerando a importância do Brasil. Teremos eleições na Bolívia neste domingo, né, dia 19, segundo turno, eleições presidenciais. O Jorge Quiroga é o candidato aí favorito, à frente do Rodrigo Paes. O Quiroga aí tem cerca de 45% da preferência na última pesquisa, o Rodrigo Paes 36%, mais 20% dos bolivianos ainda não decidiram em quem irão votar. Mas o certo é que a esquerda já perdeu no primeiro turno, então são 2 candidatos de centro-direita que vão disputar
as eleições, a posição de presidente na Bolívia, em torno estratégico brasileiro. Temos que acompanhar. Também em torno estratégico brasileiro, Peru, crise no Peru, semana passada, impeachment, na sexta-feira, semana passada, impeachment da presidente Dina Boluarte, na madrugada de quinta para sexta, e muitos protestos nas ruas. Essa semana, quarta-feira, tivemos um protesto muito violento, uma pessoa morreu, 100 pessoas ficaram feridas lá no Peru. E o presidente interino, que era o presidente do Congresso, o José Nery, que assumiu a presidência na sexta-feira mesmo, da semana passada, está numa situação bastante complicada e muito pressionada. As eleições gerais no Peru estão marcadas apenas para 12 de abril do ano que vem. Então, até lá, acho que o José Nery vai ter aí meses pela frente aí de muita pressão. Ele vai ter que fazer alguma coisa de concreto para conter essa violência. E acho que a questão principal que a Dina Boluarte foi retirada é justamente a questão do aumento da criminalidade no Peru, gangues, etc. Então, o José Nery, se quiser permanecer no governo, vai ter que fazer alguma coisa com relação a essa questão da violência. Também em torno estratégico brasileiro, eleições legislativas na Argentina, 26 de outubro. A novidade da semana é que o Milei, presidente da Argentina, esteve com o presidente Trump lá na Casa Branca, recebeu muito apoio do Trump, 20 bilhões de dólares de ajuda para a economia argentina. No mês de setembro, a Argentina teve aí problemas sérios, né? A inflação subiu 2,1%, totalizando aí quase 32% de inflação nos últimos 12 meses, né? Foi a maior inflação mensal desde abril deste ano. O Milei está numa situação bastante complicada para essas eleições em 26 de outubro. 1/3 do Senado vai ser trocado, metade da Câmara dos Deputados será trocada. Milei precisa muito vencer essas eleições para ter a maioria no Congresso argentino. Ou seja, vamos seguir acompanhando, estamos de olho. Como eu tinha comentado com vocês, o Trump ameaçou a Espanha até mesmo de elevar gastos militares, de impor sanções à Espanha, pela Espanha não aceitar a elevar os gastos militares a 5% do PIB, como foi previsto aí na reunião da OTAN lá em junho, e logicamente que os outros países da União Europeia protestaram, disseram que vão apoiar a Espanha, etc., não vão aceitar essa pressão do Trump, mas Trump, Estados Unidos, né, já sabemos no que vai dar. Então, a Espanha, uma situação aí bastante complicada com o presidente americano. Outro dado também que estamos de olho, a questão da Rota Norte, a rota de navegação que passa pelo Ártico russo. É uma rota que a Rússia vem investindo bastante nos últimos anos. A Rússia é o país que possui o maior número de navios quebra-gelo, inclusive navios quebra-gelo de propulsão nuclear. Um navio chinês, um navio porta-container, completou a travessia entre o porto de Ningbo Zhuhai até um porto do Reino Unido em apenas 20 dias. Um recorde, uma velocidade muito boa para a Rota Norte ali no Ártico, praticamente metade do tempo que gasta do mesmo porto chinês ao mesmo porto inglês, se for pelo Oceano Índico e pelo Mar Vermelho, Canal de Suez. Vejam só a diferença. Então, a Rússia investindo muito nessa rota, a China também muito interessada no desenvolvimento dessa rota. Este ano, mais de 20 navios containers já passaram por essa rota. Logicamente, é um número pequeno, considerando aí com o tráfego mundial, pelas linhas de comunicação marítimas aí do mundo, mas é uma linha de comunicação que a China não tem ameaças de outros países, porque ela passa aí pelas águas de um país amigo, no caso a Rússia, para chegar no mercado europeu e vice-versa. Então é uma rota muito interessante, precisamos sim estar de olho no que acontece lá no Oceano Ártico. E fechando a parte do nosso Estamos de Olho, hoje, em Londres, a Organização Marítima Internacional terá uma votação muito importante, eles chamam de Global Carbon Tax, né, uma tarifa que vai ser cobrada dos navios que não cumprirem requisitos de emissão de CO2 a partir de 2027. Os Estados Unidos são contra essa política. O Trump aí, inclusive ontem, postou uma mensagem pedindo aos países que não votem por isso, que votem contrário a essa medida. A Arábia Saudita está junto com os Estados Unidos e eu tenho aí a minha suspeita que o Trump vai levar e essa medida não vai passar hoje lá em Londres. O Brasil apoia essa medida junto com a União Europeia, mas acho que na hora H, na hora da votação, outros países vão votar também e essa medida vai acabar não passando. Vamos seguir de olho. E, como sempre faço, para encerrar mais esse Conexão GEO com vocês,
uma boa notícia, o fim da Operação Unitas 66 nos Estados Unidos, participação da fragata Independência do Brasil, comando da 2ª Divisão da Esquadra. A Operação Unitas é o exercício marítimo multinacional mais antigo do mundo, né? Como eu falei, alcançou a edição 66 este ano. Os exercícios ocorreram ali no litoral, ali entre a Flórida e o estado da Virgínia, nos Estados Unidos. O exercício mesmo foi entre 15 de setembro e 6 de outubro. Inclusive, no encerramento do exercício, o nosso comandante da Marinha esteve presente na cidade de Norfolk, onde fica a maior base naval do mundo, sede aí de 6 porta-aviões americanos, né? Os Estados Unidos tem um total de 11 porta-aviões, todos os porta-aviões americanos são movidos a energia nuclear, propulsão nuclear, energia nuclear, e 6 são sediados lá em Norfolk. A cerimônia de encerramento aconteceu lá, ocorreu tudo bem, a fragata Independência foi muito bem nos exercícios, recebeu elogios aí do comando do exercício, que foi comandado, obviamente, pelos Estados Unidos, o anfitrião. Muitos países participaram, pra vocês terem uma ideia, 20 navios de diferentes nacionalidades participando do mesmo exercício, e outros militares de países como observadores, diversos países participaram, Argentina participou, Canadá, Chile, Colômbia, França, Alemanha, muitos países participaram, um grande exercício, fiquei muito satisfeito com o resultado, e é com essa boa notícia que encerro o Conexão GEO 358, agradecendo a vocês pelo apoio, pela prioridade de sempre. O tempo de vocês, para mim, é muito importante. Sigam aí acompanhando o Conexão GEO no Instagram, Facebook, né, nas redes sociais de uma maneira geral. Se gostaram, deixem aí a avaliação de vocês, principalmente compartilhem com seus amigos. Muito obrigado, um excelente final de semana, até a próxima sexta-feira.